Superman! Come on, buddy. Stay with me. Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Como pode alguém ser mais inteligente que o Batman? E ainda assim, ser ignorado por praticamente todo o universo DC. É isso mesmo? Existe um personagem que supera Bruce Wayne em QI, estratégia e inovação tecnológica. Mas você provavelmente nunca viu ele estampando capa de evento, nem liderando hype de Comic Con. E o mais absurdo, ele já salvou o mundo várias vezes sem ninguém notar. Michael Holt, o atual Mr. Terrific, é um dos maiores enigmas editoriais da DC. Não porque ele é complexo, mas porque o sistema simplesmente escolheu não contar a história dele. Enquanto o público se apaixona por figuras trágicas como o Cavaleiro das Trevas ou o Lex Luthor, Holt ficou preso num limbo entre genialidade e invisibilidade. Literalmente, inclusive. Já que ele desenvolveu uma tecnologia que o torna indetectável, até por satélites da Liga da Justiça. Mas tem uma coisa que torna isso ainda mais bizarro. Mr. Terrific não é só um gênio, ele é um líder, um filósofo da justiça, um arquiteto de mundos inteiros. E mesmo assim, a DC parece com medo de deixá-lo brilhar. Por quê? Talvez porque Holt representa uma ideia que o universo super-heróico nem sempre está preparado para encarar. A de um homem negro, autodidata, ateu, que recusa os extremos do bem e do mal, e escolhe um código ético próprio, baseado apenas na lógica do fair play. Ele não é o Batman, não é o Superman. E justamente por isso, deveria ser ainda mais necessário. E tem mais. Em pelo menos 2 momentos da cronologia canônica, ele salvou toda a estrutura da realidade sem usar força bruta. Só raciocínio puro e estratégia em múltiplas camadas. Mas isso, a DC não coloca em trailers, não faz vídeo teaser, não estampa em camiseta. Exceto por uma coisa. Ninguém se importa, já volto a isso. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. O que leva um homem que dominou física quântica aos 6 anos de idade a considerar tirar a própria vida em uma ponte escura, no silêncio absoluto do mundo? Michael Holt tinha tudo o que a sociedade costuma admirar. Medalhas olímpicas, múltiplos PhDs, uma fortuna construída do zero. E mesmo assim, no fundo, ele sentia que nada daquilo valia sem a presença da esposa. A morte dela, e do filho que eles esperavam, colapsou tudo o que ele entendia por sentido. E é exatamente aí que o universo DC decide colocá-lo diante do sobrenatural. Jim Corrigan, o anfitrião humano do Spectre, literalmente o braço da vingança divina, aparece naquele momento. Não como juiz, mas como uma espécie de espelho moral. A conversa entre os dois no quadrinho The Spectre Volume 3, Brevira 54 de 1997, não é só um freio narrativo. É um portal. Corrigan não tenta impedir Holt de morrer com força bruta, nem apelos religiosos. Ele conta uma história. E essa história muda tudo. É ali que entra Terry Sloan, o primeiro Mr. Terrific. Um homem dos anos 40 que também alcançou todos os seus objetivos cedo demais e ficou com a sensação de vazio existencial. Alguém que também esteve à beira do fim, mas escolheu criar um símbolo, não para parecer um deus, mas para representar uma ideia, a de que você pode ser excelente sem ser cruel. Que a genialidade, quando guiada pela ética, é a ferramenta mais poderosa contra o caos. Essa conversa não é só inspiradora, ela é funcional. Corrigan não vende um manto. Ele apresenta uma necessidade. A ausência de um símbolo urbano que inspire crianças comuns. Superman voa, mas quem fica no chão com os órfãos? Com os garotos que estão prestes a entrar numa gangue. Terry era essa âncora. E Holt, mesmo sem saber ainda, seria a única peça capaz de reviver esse papel. E aqui entra uma virada sutil. Holt não aceita de imediato. Ele não sai da ponte se dizendo herói. Ele apenas escuta e começa a pensar. Porque um verdadeiro gênio nunca reage no impulso. Ele considera. Ele testa hipóteses.
E é isso que torna a transformação dele ainda mais densa. Porque Mr. Terrific não nasce de um acidente químico, nem de um ato de vingança. Ele nasce da lógica emocional mais difícil de todas, a de que mesmo sem querer, alguém precisa ocupar o vazio deixado pelo herói anterior. E nesse caso, esse alguém é ele. Antes de Michael Holt assumir o manto de Mr. Terrific, o título já tinha uma história profunda que poucos conhecem. Terry Sloan foi o original, um gênio multimilionário e atleta que, apesar da fama, buscava algo mais significativo do que sua própria glória. Aparecendo pela primeira vez em Sensational Comics Rorbla 1 em 1942, ele foi criado como um símbolo de integridade e fair play em uma época onde o heroísmo estava associado à justiça implacável e, muitas vezes, imoral. A diferença fundamental entre Terry Sloan e outros heróis da época não era só sua ausência de poderes sobre-humanos, mas seu código ético inabalável. Ele defendia que a justiça deveria ser conquistada com mérito, sem manipulações ou trapaças, mesmo contra adversários mais poderosos. Esse ideal se traduziu em batalhas onde a vitória não era apenas física, mas moral, um contraste direto com a dinâmica mais brutal de heróis, como o Superman ou o Batman. Além disso, Sloan tinha um papel social claro. Era um modelo para jovens em bairros difíceis, afastando-os de caminhos perigosos, inspirados por gangues da época, como nos quadrinhos dos anos 40. Sua influência era mais cotidiana e prática. Ele era um herói para quem precisava de esperança real, um farol para aqueles que não podiam voar ou esmagar vilões, mas que queriam resistir às circunstâncias. Quando Michael Holt entra em cena, ele carrega esse legado. Não apenas a máscara e o nome, mas essa missão de representar uma justiça que transcende o espetáculo e se firma no exemplo concreto. E a ironia aqui é que, apesar da sua genialidade e de toda a tecnologia que cria, ele se encaixa exatamente nessa tradição. Um homem sem poderes, lutando com regras claras e um propósito que vai muito além de golpes ou explosões. Esse passado molda a maneira como Holt opera dentro da JSA e do universo DC. Ele não é apenas o cara mais inteligente da sala, ele é aquele que sabe o que significa inspirar, moldar e proteger, mesmo quando ninguém está olhando. E esse papel não é fácil, especialmente quando o mundo moderno parece preferir heróis maiores que a vida, com poderes estrondosos e moral dúbia. Por isso, entender essa ligação entre Holt e Sloan é fundamental para captar o que torna Mr. Terrific tão essencial, mesmo que pouco reconhecido. A genialidade de Michael Holt não está só no que ele sabe, mas no que ele cria. Diferente de heróis que dependem de superpoderes naturais, Mr. Terrific constrói seu arsenal com tecnologia revolucionária. Suas T-Spheres são a materialização da sua mente brilhante? Orbes flutuantes, dotadas de inteligência artificial avançada, capazes de executar tarefas complexas, desde holografias até ataques de EMP. Elas são o cérebro operacional que amplia suas capacidades em campo. Essa tecnologia é só parte do diferencial de Holt. Seu traje é equipado com dispositivos que o tornam praticamente invisível aos olhos eletrônicos. Câmeras, sensores infravermelhos e até sistemas de reconhecimento facial são completamente enganados pela máscara que ele usa. No mundo saturado de vigilância e monitoramento constante do universo DC, isso dá a ele uma vantagem tática única. É como se ele fosse o fantasma que se move no silêncio, podendo agir onde outros não conseguem. Dentro da Sociedade da Justiça da América, esse conjunto de habilidades faz de Mr. Terrific uma peça indispensável. Ele não só oferece o cérebro por trás das operações, mas também atua como a linha de frente em missões que exigem discrição máxima e análises instantâneas. Em JCSA, Merto 11, sua inteligência é colocada à prova quando ele invade a base do terrorista Cobra, identificando vulnerabilidades e arquitetando o plano para derrubar uma ameaça que poderia controlar sistemas elétricos globais. E mesmo sem poderes, Holt não fica atrás fisicamente. Com treinamento em 6 artes marciais e um corpo tão disciplinado quanto sua mente, ele é um oponente formidável em combate corpo a corpo.
Essa combinação de cérebro, tecnologia e técnica transforma o que poderia ser uma fraqueza, a ausência de superpoderes, em sua maior força. Porém, o que realmente define Mr. Terrific é seu papel como estrategista e líder silencioso. Ele não busca holofotes, nem atua com a agressividade de alguns heróis. Ele age com precisão cirúrgica, usando a informação e a lógica para virar o jogo, mesmo nas situações mais caóticas. Essa abordagem calculista e prática mostra que inteligência e ética, quando alinhadas, podem ser a arma mais letal da justiça. Existem momentos nos quadrinhos em que tudo desaba. Realidades são reescritas, heróis são subjugados e a esperança parece extinta. E é exatamente nesses cenários que Mr. Terrific se destaca. Em JSA 32 a parte este, durante o arco Stealing Thunder, a Terra é tomada pelo Ultra-Humanite, um dos vilões mais antigos da DC, agora usando o poder do Thunderbolt para remodelar o mundo inteiro, à sua imagem distorcida. Nesse novo regime, os heróis são capturados e colocados em cápsulas de controle mental, enquanto os meta-humanos que resistem são dominados por implantes cerebrais. O planeta vira uma distopia tecnológica, onde a identidade dos heróis foi apagada, e a resistência parece um conceito obsoleto. Mas entre os poucos que não se rendem, está Michael Holt. E o que ele faz ali não é liderar uma rebelião comum, é orquestrar uma contra-realidade. Holt analisa, decifra e contra-ataca. Ele identifica a função dos capacetes neurais que controlam os heróis, decodifica os padrões de dominação mental e traça uma rota de reversão sem comprometer os hospedeiros. Isso não é apenas genialidade, é visão estratégica em tempo de colapso. Enquanto outros se desesperam, ele redesenha o tabuleiro. Ao lado de Our Man e Power Girl, ele coordena operações cirúrgicas em múltiplas frentes. E aqui entra um detalhe visual poderoso. Holt não se posiciona como um líder tradicional. Ele não comanda pela força, nem exige submissão. Ele guia pela clareza, distribui tarefas com precisão e confia até em antigos inimigos se a lógica apontar que isso é o mais eficiente. O clímax dessa resistência acontece em Emerald City, base do Ultra-Humanite. Lá, Mr. Terrific aciona uma estratégia que escapa à maioria dos roteiros convencionais. Ele não derrota o vilão com um soco, mas com memória. Usando suas T-Spheres, ele sobrecarrega a mente do vilão com fragmentos de todas as identidades que o Humanite já assumiu ao longo das décadas. Uma sobrecarga de si mesmo. Uma falha sistêmica induzida por lembrança. E o resultado é devastador. Enquanto isso, o restante da equipe liberta Alan Scott, o Lanterna Verde original, usado como bateria viva para alimentar a cidade distópica. E no plano final, não é Holt quem restaura o mundo, mas ele quem possibilita isso. Jake, o novo portador do Thunderbolt, só consegue fazer seu desejo funcionar, porque Holt manteve viva a única coisa que importava: a estrutura da verdade. Esse arco mostra o que o DCU muitas vezes ignora. Mr. Terrific é o herói que age quando todos os outros já falharam. Não porque ele tem uma visão messiânica de si mesmo, mas porque ele entende que a realidade é um sistema. E como todo sistema, pode ser reprogramado, desde que você saiba onde mexer. Poucos personagens no universo DC transitam tão bem entre ética clássica e zonas cinzentas quanto Mr. Terrific. E é justamente por isso que ele foi escolhido para integrar e, mais tarde, liderar uma das organizações mais politicamente complexas da editora, Checkmate. Se na Sociedade da Justiça Holt operava dentro de um modelo de heroísmo tradicional, onde o bem e o mal tinham fronteiras claras, em Checkmate, essas linhas se desfazem completamente. A estrutura da equipe foi reformulada após os eventos de Infinite Crisis, com a criação da chamada Regra de 2. Para cada meta-humano, deveria existir um humano comum no mesmo nível de autoridade. A intenção era clara: conter qualquer avanço unilateral de poder que escapasse ao controle das nações. E nesse ambiente tático e geopolítico, Michael Holt se destaca não apenas como agente, mas como consciência estratégica. Aqui,
As decisões não envolvem apenas salvar civis de explosões. Envolvem compromissos diplomáticos, jogos de influência e dilemas morais de alto risco. Missões em zonas de conflito, espionagem interdimensional, vigilância sobre entidades como Amanda Waller e Lex Luthor. O campo de batalha muda de forma. E Holt não só se adapta, como impõe uma nova lógica. O mais emblemático é como ele consegue manter o código Fair Play, mesmo dentro desse jogo de sombras. Em uma fase em que alianças frágeis com figuras moralmente ambíguas são inevitáveis, Holt ainda traça limites, mesmo quando esses limites o colocam em rota de colisão com os maiores nomes do universo DC. É nesse ponto que surge a provocação. Em termos éticos e intelectuais, Holt é o único que pode dizer não para Superman e ser levado a sério. Isso fica evidente em sua relação com Sacha Bordeaux, ex-guarda-costas de Bruce Wayne e membro da elite tática de Checkmate. A construção dessa parceria, que se torna também romântica, revela como Holt equilibra a emoção com o cálculo, sem nunca comprometer o princípio central que o define. Ele pode operar no cinza, mas nunca cruza para o preto. Enquanto heróis como Batman mergulham cada vez mais em paranoia e controle, e figuras como o Superman às vezes hesitam diante de dilemas políticos, Holt se posiciona com clareza. Ele entende a máquina, mas também sabe quando desconectá-la. E é justamente essa habilidade de transitar entre mundos, sem perder o eixo, que o torna mais necessário do que nunca no cenário atual da DC. Mas tem uma coisa que poucos perceberam. Em Checkmate, Holt começa a projetar um novo tipo de liderança. Uma que não se baseia na força, nem na fé cega no sistema, mas em algo que parece estar desaparecendo no mundo dos quadrinhos: a razão. E isso muda tudo. Em 2011, a DC fez o que já virou padrão no seu ciclo de tentativas e correções narrativas. Um reboot completo. O nascimento do New 52. E dentro dessa nova era, Michael Holt foi um dos poucos personagens que ganhou uma série solo logo de cara. Escrito por Eric Wallace, o título Mr. Terrific durou apenas 8 edições. Mas o fim dessa breve publicação não foi simples cancelamento editorial. Foi um ponto de transição literal para outra realidade. Na última edição, Holt é sugado por um buraco dimensional e transportado para Earth 2, uma das linhas paralelas mais icônicas do multiverso DC. E lá, o jogo muda completamente. Os pesos pesados morrem no primeiro número. Batman, Superman e Mulher Maravilha são eliminados. Sem as figuras centrais do cânone, o palco está aberto para outros nomes ocuparem o centro da narrativa. E Mr. Terrific não desperdiça essa oportunidade. Só que a Earth 2 não era apenas um novo cenário, era uma arena ideológica. Porque ali, Holt encontra uma nova versão de Terry Sloan. Não como inspiração, mas como antagonista. Essa contraparte representa tudo o que o original evitava: manipulação, controle absoluto, ausência de ética. É como se o símbolo do fair play tivesse sido distorcido para justificar meios obscuros. E esse confronto entre dois homens brilhantes, com visões opostas de ordem, vira o coração filosófico da saga. Aqui, o embate não é físico, é de método, propósito e legado. Holt precisa enfrentar a ideia de que genialidade sem limite vira tirania, e isso coloca sua própria identidade em xeque. Ele não pode simplesmente repetir fórmulas. Ele precisa recriar uma nova lógica de heroísmo, em uma realidade onde os ícones caíram e o caos tomou forma. Essa fase marca um avanço importante no arco de Mr. Terrific. Ele deixa de ser o substituto funcional de Terry Sloan para se tornar o arquiteto de uma nova visão. A Earth 2 é reconstruída não com socos, mas com planejamento, adaptação e clareza moral. E Holt, mais uma vez, recusa o protagonismo em favor do impacto real. Essa transição entre universos mostra o quanto ele é moldável sem perder coerência. Enquanto muitos personagens quebram quando transportados para outras terras, Mr. Terrific se reconfigura, como um código que se adapta a novos sistemas. Mas tem um detalhe importante aqui. Nessa terra, ele não herda um legado.
ele precisa fundar um. E isso, na prática, é ainda mais difícil. Nos últimos meses, o nome Mr. Terrific voltou a circular com força. E não por acaso. James Gunn confirmou que o personagem estará em Superman Legacy, o primeiro grande passo do novo DCU. Isso por si só já muda o jogo. Porque ao contrário de outros heróis, que precisaram de 3 ou 4 filmes para consolidar presença, Holt chega com reputação intelectual intacta e com espaço para fazer algo que raramente lhe foi permitido: liderar desde o começo. Mas a DC não parou por aí. Paralelamente ao hype cinematográfico, foi lançada a HQ Mr. Terrific Year One, uma minissérie que revisita suas origens com mais densidade emocional e coesão narrativa. E embora seja um material recente, ele não reinventa Holt, apenas o reorganiza com mais foco. O trauma, a filosofia do fair play, o embate entre lógica e fé, tudo continua ali. Mas agora com o cuidado de mostrar que ele não é um suporte de equipe, ele é a estrutura. E é exatamente isso que coloca a Warner diante de uma encruzilhada narrativa. Porque se Mr. Terrific for retratado como realmente é nos quadrinhos, um intelectual que antecipa ameaças, articula planos de contenção global e atua como moderador moral num mundo fragmentado, então talvez o DCU esteja prestes a apresentar seu verdadeiro cérebro. O elo que pode conectar multiverso, ciência, ética e política em um único personagem. Sem precisar forçar um novo Batman ou tentar reencenar o mesmo Superman, existe uma chance real de Mr. Terrific ser o pilar mais sofisticado dessa nova fase. Justamente por ser o oposto do que o marketing tradicional vende. Ele não grita, ele não faz piada a cada cena, ele não é um easter egg ambulante. Ele é o tipo de personagem que, se for fiel ao que representa, pode reequilibrar toda a lógica do universo cinematográfico da DC. Mas tem uma pergunta que ainda paira no ar, e que talvez só o tempo responda. Será que o público está pronto para um herói que salva o mundo com silêncio, cálculos e decisões morais impopulares? Ou Holt vai continuar sendo aquele gênio que só existe nos bastidores, consertando tudo, enquanto o aplauso vai para outro? Comenta aí. Você acha que o DCU vai finalmente dar o protagonismo que Mr. Terrific merece? Ou ele vai continuar sendo mais inteligente que o Batman, mas ignorado como sempre?